escolhido para semear, pregar o teu amor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é seu amigo e irmão em Cristo, o pregador Robertson Lisboa. E eu tenho uma palavra de edificação para mim e para a sua vida, que está no livro do profeta Ageu, no capítulo de número 1, no versículo do 1 ao 9, que diz assim: No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, mas não fartais. Bebeis, mas não saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquiel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para o muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Meus amados, palavra de reflexão, palavra de edificação vinda da parte do Senhor. Momento esse registrado pelo profeta Ageu, momento profético e um momento que nos traz uma lição muito grande para os nossos dias. Aqui nós temos então o povo de Israel, que agora retornou do cativeiro que passou na Babilônia, aonde passou 70 anos. 70 anos sofrendo consequências por causa da sua desobediência. E esse povo, através do reinado então do rei Ciro, tem a oportunidade de voltar à sua casa, de voltar à sua terra, e também a honra e a responsabilidade de reconstruir o templo do Senhor, de reconstruir a casa de Deus. E este povo, passado-se algum tempo, chegando lá em Israel, inicia-se muito bem, inicia então com alegria, restaurando o altar da casa do Senhor. Mas porém, durante o reinado do rei Artaxerxes, após a morte do rei Ciro, alguns inimigos, alguns que não queriam que a casa do Senhor fosse construída, alguns que não queriam com que o povo de Deus fizesse aquilo na qual o Senhor ordenara, inventaram algumas histórias para o rei Artaxerxes, rei agora do reino da Pérsia. E este rei então, ele embarga a construção do templo de Deus. O povo, ao invés de procurar então defender o reino de Deus, cruza os braços e então decide por si próprio que este é o momento no qual deveriam edificar as suas casas e não edificar a casa de Deus. Mas porém, Deus levanta dois homens de Deus: o profeta Ageu, um homem de idade um pouco mais avançada, um ancião, e o profeta Zacarias, um jovem por volta dos seus 20 anos. E esses homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, começam a profetizar e a encorajar o povo de Deus a olhar e fazer a coisa certa de acordo com a vontade do Pai. O povo estava ali tendo seus princípios invertidos. O povo estava passando por um momento onde a sua vontade prevalecia a vontade do próprio Deus. Estavam voltados a construir as suas casas, estavam preocupados em adquirir riquezas, em apenas em conquistar o que comer, o que vestir, o que beber. E a obra de Deus então ali, ela estava abandonada. O povo tinha abandonado a obra de Deus, o povo tinha abandonado a casa de Deus para satisfazer as suas vontades.
E quando isso acontece, Deus permite então com que uma seca aconteça naquela região, e esse povo passe por uma dificuldade muito grande, a qual todo o trabalho, todo o suor não valia mais a pena. Eles plantavam, mas colhiam um pouco. O salário não dava para nada, o salário não dava mais para se manter durante o mês. Se alimentavam, tinham comida, mas não se saciavam. Sentiam sede, sentiam fome. Todo o trabalho que faziam parecia ser em vão. Até o que o Senhor levanta esses homens de Deus e fazem eles olharem e refletirem da situação a qual estavam vivendo, na qual estavam egoístas, abandonando aquilo que o Senhor tinha colocado em suas mãos para fazer, dando prioridade a satisfazer apenas a sua carne. No reinado do rei Dário, após a morte do rei Artaxerxes, o rei Dário então agora ele decreta a reconstrução do templo do Senhor, da casa de Deus em Jerusalém. E Deus levanta nesse tempo então o profeta Ageu. O profeta Ageu então encorajando e também exortando ao povo de Deus de voltar aos verdadeiros padrões, a qual nunca deveriam ter se desviado, a voltar a fazer a vontade de Deus, a voltar a reconstruir não apenas a casa de Deus, mas a verdadeira adoração a Jeová, a verdadeira adoração ao Senhor dos Exércitos. O povo de Deus então é levado ao arrependimento. O povo de Deus tinha que ser levado ao arrependimento, a fazer a vontade de Deus. Mas que para isso acontecesse foi necessário com que Deus intervisse, com que Deus permitisse com que algo acontecesse com este povo, para que esse povo pudesse ver que precisaria voltar aos seus princípios. Não é muito diferente do que está acontecendo nos dias de hoje. O Senhor está tendo que entrar em tomar providência para que nós possamos nos voltar à verdadeira adoração, a restaurar não apenas o templo, mas restaurar a nossa verdadeira adoração a Deus, a colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque nos últimos tempos nós estamos vivendo um tempo no qual nós estávamos cada vez mais egoístas e colocando as coisas de Deus em último lugar. Não estavam mais vivendo a vontade de Deus, e sim a nossa vontade. O nosso coração estava no mundo. Estávamos preocupados apenas em construir riquezas, preocupados com o que beberemos, com o que comeremos e com o que vestiremos, nos esquecendo que o nosso Senhor é o Deus da provisão e que nós teríamos e temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O povo de Israel tinha voltado seus olhares para as coisas do mundo, sendo influenciado pelos outros povos inimigos de Deus. E nós estamos passando por um momento no qual nós estávamos pelo mesmo caminho. Os profetas de Deus alertam a respeito da desobediência e das consequências que ela nos traz. E Deus, por amor a seu povo, por muitas vezes permite com que passamos por momentos de dificuldades e por um momento no qual nós temos que nos voltar à presença de Deus e reconstruir o altar, e reconstruir a casa de Deus, e reconstruir a verdadeira adoração. É tempo de buscarmos ter intimidade com Deus. É tempo de restaurarmos a verdadeira adoração ao Senhor nosso Deus e entendermos e vivermos de uma forma com que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e que nós temos a responsabilidade de fazer com que o reino de Deus cresça. A obra de Deus não pode parar. Passado esse momento de dificuldade, é hora da igreja voltar a todo vapor, a contribuir para que o reino de Deus venha a crescer. É tempo de buscarmos a restauração da adoração de nós a Deus.
e a entendermos que o reino de Deus ele precisa crescer e que Deus confiou a nós essa responsabilidade, a qual nós temos o prazer. Ageu pregou. Logo em seguida, passados-se 2 meses, o profeta Zacarias é levantado para reforçar a pregação de Ageu. Deus está usando nesse momento tanto anciãos como jovens para causar um despertamento na igreja do Senhor, para que nós possamos voltar a cumprir as primícias, a entender que nós precisamos cumprir a obra de Deus, que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que se fizermos isso, o que comer, o que vestir e o que beber nos será acrescentado. O Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E o bom será se o Senhor Jesus nos encontrar como um mordomo fiel, que quando o seu Senhor voltou, ele foi pego fazendo aquilo que foi feito para fazer. Nós somos feitos para adorar ao Senhor, para fazer a sua obra, para dar continuidade naquilo que o Senhor Jesus começou, que os apóstolos continuaram e que nós temos que continuar fazendo. Nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido, adquirido por Deus, para anunciar as virtudes daquele que um dia nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É tempo de restaurarmos a adoração. É tempo de restaurarmos o nosso lar na presença de Deus. É tempo de firmarmos, fundamentarmos a nossa casa na rocha que é Jesus. É tempo de deixarmos de sermos apenas ouvintes da palavra de Deus e sermos praticantes da palavra de Deus. É tempo de buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. É tempo de nós vivermos, meus irmãos, o reino de Deus aqui na terra. E Deus tem confiado a mim e a você essa responsabilidade. Que neste momento no qual nós estamos passando, que nós possamos colocar os nossos talentos, os nossos bens, a nossa vida nas mãos de Deus e entendermos que as nossas primícias é do Senhor. Que Jesus está voltando. Está voltando para nos buscarmos. E nós precisamos estar preparados, com o altar de adoração em dia, cheios do Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade de Deus. Que não sejamos como Israel, que tinha esquecido já o que o Senhor tinha feito por eles, que foram influenciados, moldados pelos padrões do mundo, que possamos ser inconformados com os padrões desse mundo, para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus o abençoe. E que possamos ser como Ageu e como Zacarias, restauradores da verdadeira adoração. E quando esses dias maus passarem, que sejamos uma igreja relevante, uma igreja avivada, uma igreja missional, uma igreja unida, uma igreja que se levanta, pregando o Evangelho, anunciando a salvação, rompendo contra as portas do inferno. Uma igreja que enquanto está neste momento, está de joelhos dobrados, se arrependendo dos seus pecados, se enchendo de todo o poder que vem do alto, perseverando na comunhão, na oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos e voltando à verdadeira adoração. Que Deus o abençoe e que o Senhor nosso Deus possa te encher de todo o poder, de toda graça, de toda unção, e que possamos, meus irmãos, viver uma vida
na qual o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado através dela. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus.